Um poderoso império governado por descendentes de deuses. Uma ilha remota onde gigantes de pedra caminham sobre a terra. E um jardim fértil onde o homem moderno nasceu. As lendas por trás desses locais antigos seriam mesmo baseadas em fatos. Se for verdade, por que elas existem e por que as respostas se perderam na história? Como eles fizeram isso? Como os moveram? Ninguém sabe a resposta. Pode ser que hoje o Jardim do Éden esteja debaixo d'água. Essas culturas estavam conectadas por máquinas voadoras, operadas por extraterrestres. Milhões de pessoas no mundo todo acreditam que nós fomos visitados no passado por seres extraterrestres. E se for verdade? Será que alienígenas antigos ajudaram a moldar nossa história? E poderíamos encontrar provas procurando nos misteriosos mundos perdidos de nosso planeta? Quem esteve lá? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do passado. Alienígenas e mundos perdidos. América Central. Em um vale fértil entre o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe, onde hoje é Honduras, ficam as ruínas monumentais de Copán. Acredita-se que este sítio arqueológico tenha sido o centro cultural e político de uma poderosa civilização maia, que floresceu entre 2000 a.C. e 800 d.C. As pessoas chamam Copán a Paris da Mesoamérica porque é um lugar muito rico nas artes e humanidades. A escultura é linda. A arquitetura é simplesmente magnífica. Acredita-se que, numa época, Copán era habitada por cerca de 20 mil pessoas e cobriu uma área de cerca de 25 quilômetros quadrados. Mas, no século IX, esta incrível cidade maia foi abandonada e seu povo desapareceu. Quando os conquistadores espanhóis chegaram, no século XVI, eles encontraram apenas algumas aldeias agrícolas. Mas por quê? Eles exterminaram seu ambiente, a guerra tornou-se uma doença. E aí acabou. As pessoas foram embora. Elas partiram. Num aspecto, a ideia de que a cultura maia se perdeu é um sim e também um não. Sabemos que eles pararam de construir. Mas em seu coração há uma crença, uma religião que continua a pulsar até hoje, dizendo: por favor, prestem atenção em nós, porque temos este vasto conhecimento que desejamos compartilhar com o mundo. Em Copán, os maias construíram um complexo de monumentos, templos e praças, bem como pilares de pedra esculpida representando antigos reis. Os maias também foram uma das primeiras civilizações antigas a criar uma língua escrita. Nos últimos 20, 30 anos, houve um grande avanço na decodificação de seus hieróglifos. Isso é algo que aconteceu em nossa geração e ainda está em curso. Será que um olhar mais atento às esculturas de pedra maia e aos seus hieróglifos forneceriam provas de um contato com extraterrestres em Copán? Segundo os teóricos dos antigos astronautas, a resposta é sim. Algumas das grandes estátuas em Copán são muito fascinantes para mim, porque as vestes que eles usam lembram muitíssimo coisas tecnológicas. Uma das figuras tem uma caixa com tubos saindo com botões e coisas muito estranhas. Estas estátuas parecem com algum tipo de ser vestindo uma roupa de astronauta.
E, na minha opinião, isso significa que fomos visitados por algum tipo de extraterrestres que eram muito parecidos fisicamente a nós. Porque, de acordo com os textos antigos, nós fomos criados à imagem deles. Os pesquisadores que trabalham em Copan também descobriram esculturas de pedra chamadas estelas, que têm provocado polêmica desde que o sítio foi descoberto em 1576. Interpretações diferentes das esculturas sugerem que os maias podiam ter conhecimento da Terra muito além de seu próprio continente. Esta é uma das curiosas esculturas de dragão aqui em Copan, das quais há muitas. Na verdade, estas estátuas bem orientais combinariam muito na China ou algum outro país oriental. Alguns arqueólogos acreditam que existem elefantes nos dois lados desse governante Copan. Então, por que haveria aqui em Copan temas tão asiáticos como elefantes e dragões num lugar da América Central que é tão distante da China e do sudeste da Ásia? Existe algum tipo de conexão extraterrestre entre os maias e os chineses e uma origem para os dois que vem das estrelas? Como os primeiros maias da América Central poderiam ter o mesmo conhecimento de pessoas que viviam na Ásia, do outro lado do Oceano Pacífico? Uma das premissas básicas da teoria dos antigos astronautas sugere que houve contato entre culturas antigas muito antes do que acreditamos hoje. Estas culturas antigas foram, de fato, conectadas por máquinas voadoras. E essas máquinas voadoras eram normalmente operadas por extraterrestres. E especialmente nas esculturas maias, encontramos muitas referências aos deuses que descem do céu em serpentes voadoras. Agora, será que serpentes voadoras existem de fato? É claro que não, mas é uma descrição muito bela e muito poética de algo que está baseado na tecnologia. Será que todas as estranhas esculturas encontradas em Copan fornecem de fato prova do contato entre os maias e seres de outro mundo? E se for verdade, esse contato teria produzido descendentes também resultados de uma fonte extraterrestre? No lado oeste do templo principal em Copan, fica uma estrutura de 63 degraus conhecida como a Escadaria Hieroglífica. Ela contém mais de 1.200 pedras esculpidas com símbolos que registram a história dos reis de Copan. Esta escadaria hieroglífica é a mais longa inscrição maia do mundo. Ela enfatiza o direito divino dos 16 governantes da dinastia Copan de governar seus súditos, um poder dado a eles pelos deuses. A escadaria hieroglífica menciona vários governantes de Copan e os cita num sentido semidivino. Eles são humanos mortais, mas eles são muito mais do que isso, eles são reais. Têm um espírito em seu sangue e os maias chamam isso de Txuchileu. O Txuchileu está no sangue e é a coisa mais poderosa para se obter acesso ao sobrenatural. Então, quando um rei Txuchileu morria e havia um sacrifício de sangue com incenso de copal queimando, ele subia aos céus e levava uma mensagem às divindades, e elas faziam coisas para os maias. Poderiam os governantes maias ter sido de fato descendentes de extraterrestres, como os teóricos dos antigos astronautas acreditam?
Talvez a evidência conclusiva pode ser encontrada no que é amplamente considerado o mais avançado sistema de calendário celestial dos tempos antigos. Os maias tinham o calendário mais preciso de todos os povos da antiguidade, até os babilônios, os sumérios. Eles não apenas observavam o nosso sistema planetário. Eles observaram Órion. Eles observaram Sírius e outros sistemas de longe. Uma das coisas que distingue os maias é a sua capacidade de monitorar a passagem de eventos astronômicos e de acompanhar os movimentos das constelações, de prever eclipses. Eles desenvolveram, de fato, alguns desses conhecimentos e habilidades a um grau bastante elevado. É notável. Sem telescópios, sem metal. E ainda assim, ter o potencial de prever o tempo e os eventos dele de uma forma que foi com certeza sem precedentes no mundo. Mas por que os maias criaram mapas tão precisos do cosmos? Segundo os teóricos dos antigos astronautas, o conhecimento das estrelas dos maias, na verdade, veio a eles das estrelas, trazido por seres extraterrestres. Quando se trata dos antigos maias, a sua mitologia da criação invoca essas lendas, dizendo que em algum lugar ao sul do cinturão de Órion é o lugar de onde a vida se originou e veio para o planeta Terra em 112 a.C., quando os antigos maias disseram que os deuses vieram à Terra. Seus professores foram os deuses e os deuses eram os extraterrestres. Se seres de outro sistema estelar realmente vieram à Terra num passado remoto, teriam eles criado as bases da civilização maia e procriado com seus governantes? Poderiam ter também visitado outras áreas do nosso planeta. Talvez outra prova possa ser encontrada em um reino montanhoso desolado, conhecido por antigos sacerdotes do leste chamados de magos. Sudeste da Turquia. Cerca de 2.100 metros de altura, no topo de uma montanha chamada Nemrut, encontram-se as ruínas do reino perdido de Comagena. Aqui, em 62 a.C., um misterioso santuário real foi construído pelo rei Antíoco I. Estátuas colossais de leões e águias foram criadas, e de deuses persas e gregos, além de 2 esculturas enormes do próprio rei. O que Antíoco estava tentando fazer era produzir uma síntese, uma nova versão das antigas religiões. E o que ele basicamente fez foi pegar os deuses persas e colocá-los com uma roupagem grega. Então, ocorre uma síntese dos deuses persas com seus equivalentes gregos. A razão pela qual ele construiu uma estátua colossal de si mesmo entre os deuses. Eu acho que foi presunção da parte dele que ele de fato subiria ao céu e eventualmente estaria entre eles. O pico cônico era o ponto mais alto no reino do rei Antíoco. Medindo cerca de 45 metros de altura e 150 metros de largura, é feito pelo homem com inúmeras rochas calcárias pequenas. E dizem que foi a localização do túmulo real. Pesquisadores acreditam que o memorial foi construído originalmente como 2 grandes praças. A do lado leste era usada para comemorar o aniversário do rei Antíoco. A do lado oeste era usada para comemorar o dia em 62 a.C., quando Antíoco se tornou líder de uma sociedade secreta. Eu acho que aquilo foi feito para simbolizar o Monte Olimpo, a morada dos deuses. Porque você tem os deuses sentados em volta de lá e aí o pico acima deles. Eu acho que tudo isso é muito simbólico, é um palco para a realização de certos rituais e performances. E ele também se apresenta nas bases das estátuas apertando as mãos de todos os deuses, como se os deuses o reconhecessem como sendo um dos seus e o recebessem no céu. Misteriosamente, tanto o local como o reino foram abandonados no século I. E até agora, a lendária câmara funerária do rei nunca foi encontrada. Mas outra questão ainda permanece.
Por que o rei Antíoco construiu este santuário misterioso e monumental? De acordo com os pesquisadores, as evidências encontradas em Nimrut sugerem que o rei tinha um profundo interesse e compreensão das ciências das estrelas. Um exemplo do avançado conhecimento de astronomia que eles tinham é o horóscopo de Leão, que nos dá uma data muito precisa. Nós sabemos que a posição das estrelas no corpo do leão combinam com as posições das estrelas de Leão fornecidas no livro de Eratóstenes, um astrônomo grego de Alexandria que escreveu um livro sobre as estrelas. O arranjo de estrelas no horóscopo de Leão representava a constelação de Leão como podia ser vista no céu em julho de 62 a.C. Uma configuração que não seria visível de novo por 25.000 anos. Mais uma prova do conhecimento excepcional das estrelas foi encontrada num poço próximo dali que Antíoco construiu na montanha. O poço entrava na montanha em um ângulo de 35 graus da horizontal e tem cerca de 150 metros de comprimento e não há nada na parte inferior. Uma análise computadorizada revela que em 2 dias do ano, os raios do Sol iluminam o fundo do poço. Uma vez quando alinhada à constelação de Leão e outra quando alinhada a Órion. Agora, esse é um ponto muito interessante no céu, porque é o caminho onde o Sol cruza a Via Láctea, nossa galáxia. E isso no mundo antigo era conhecido como um portal celestial. E havia 2 destes, um onde eles se cruzam no norte e outro onde eles se cruzam no sul. Havia 2 portais celestiais. Então, podemos entender que aquele portal seria quando a alma do rei está voltando para o céu pelo portal celestial. Dado o fato que o túmulo de Antíoco ou seus restos não foram encontrados, seria possível que o rei de fato viajou para as estrelas através de um portal celestial, como os teóricos dos antigos astronautas afirmam? Durante sua vida, os pesquisadores acreditam que Antíoco estudou com uma seita sacerdotal de astrólogos orientais, chamados magos. Achava-se que eles eram capazes de prever e até mesmo manipular eventos com base em seus conhecimentos das estrelas. Os magos eram sacerdotes de renome do Oriente Próximo que tinham conhecimento astronômico avançado, e sabe-se bem que a maioria dos astrônomos do Oriente Próximo, especificamente do antigo Iraque e a Suméria, gravaram uma série de eventos que aconteceram no céu ao longo de centenas de milhares de anos. Essa informação foi mantida em tábuas de pedra, guardada de forma sagrada, e só era passada aos grandes sacerdotes. Versão revisada, o Novo Testamento. De acordo com o Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, foram 3 desses magos que seguiram os sinais celestes e das estrelas para o local de nascimento de Jesus em Belém. Uma coincidência? O que é interessante nessa história é que a estrela de Belém não foi usada como um ponto de navegação. Foi dito claramente que ela guiou os magos até o local de Cristo. Uma estrela não pode guiar alguém. Ela só pode ser usada como ponto de navegação. Então isso levanta a ideia de que a estrela era possivelmente um OVNI. Hoje, pensamos que os magos eram mágicos. E é por isso que nós temos hoje a palavra mágica, na verdade. Mas quando eu ouço sobre poderes mágicos, isso chama a atenção porque a magia em si, de fato, não existe. Então, estariam esses magos, de fato, em posse de algum tipo de tecnologia extraterrestre? Porque, de acordo com os textos antigos, foram os iniciados de cada cultura que estiveram em contato com extraterrestres. E foram os iniciados que mais tarde se tornaram sacerdotes ou magos. É possível que Antíoco foi de fato um mago.
Alguém que aprendeu o conhecimento celestial de fontes extraterrestres? Se assim for, teria sido o Santuário Monumental de Nenrut construído como um lugar para contactar viajantes das estrelas? A resposta pode ter sido encontrada entre as ruínas de Nenrut. A cabeça de Antíoco é colocada na estátua que é apropriada para Mercúrio. E isso porque Mercúrio é o planeta de iniciação para os sacerdotes. E ele mesmo é um, então ele põe Mercúrio em si mesmo. E pessoas acham que ele está sentado se achando entre os deuses. Ele não está. É na verdade um código para dizer que ele é um dos magos. Eventualmente anexada pelos romanos no século I d.C., o rei Antíoco e sua corte se espalharam por toda a região. Ou não? Segundo os teóricos dos antigos astronautas, eles podem ter, em vez disso, usado um portal celestial para partir para um reino distante. Uma ideia audaciosa? Talvez. E há aqueles que acreditam que mais provas podem ser encontradas em uma das áreas mais secas do mundo, na América do Sul. Peru, América do Sul. 400 quilômetros ao sul da capital Lima fica um dos lugares mais secos da Terra. Uma terra deserta que uma vez foi lar de uma civilização antiga chamada Nazca. Próspera entre 1500 a.C. e 500 d.C., os Nazca foram um povo muito religioso e espiritual, que construíram seu centro cerimonial na cidade-templo de Kawati. Kawati é o maior centro cerimonial em adobe do mundo. Então encontramos grupos de templos e pirâmides de tamanho imenso. A espiritualidade era a coisa mais importante em Kawati. O povo Nazca usava os espaços sagrados para elevar-se, para se comunicar com as divindades. Os Nazca eram um povo, na grande maioria, agrícola. Então Kawati foi construída no momento em que eles tinham toda a comida que precisavam e tinham recursos suficientes para poderem desenvolver um sistema religioso altamente evoluído. Mas o povo Nazca e sua cultura desapareceram misteriosamente há cerca de 1200 anos. Mas não antes de deixarem uma série de geóglifos enormes ou desenhos no chão, no solo do deserto que há ali. As linhas de Nazca foram um elemento realmente muito importante durante todo o culto religioso e também durante todas as cerimônias. Eles andavam por essas linhas durante suas cerimônias, quebrando cerâmica e oferecendo elementos importantes para os deuses de sua própria cultura. Os grandes geóglifos são compostos de dezenas de espirais, triângulos e trapézios, assim como quilômetros de linhas em zigue-zague. Toda esta área plana, que cobre vários quilômetros quadrados, está coberta de pedras feitas de óxido de ferro vermelho ou preto. E é isso que lhe dá essa aparência marrom escura, vermelha, acastanhado. Mas logo abaixo da superfície tem a argila, que é branca. E tudo o que tenho a fazer é isso. O contraste entre a argila e o óxido de ferro dá uma linha de Nazca. Desenhos de 4 quilômetros quadrados retratam um beija-flor, uma aranha, uma baleia orca e uma figura humana com olhos de coruja. Eles teriam que ter uma visão do alto para orientar a força de trabalho do chão, de como desenhar figuras complicadas, como a aranha e o beija-flor. Preservadas durante séculos pela falta de vento e chuva, do céu é possível ver melhor as linhas. E foram vistas pela primeira vez por aviadores na década de 30.
Mas por que os Nazca criaram padrões que só poderiam ser vistos adequadamente de uma grande altura? A resposta óbvia é porque alguém vai ver do céu. Muitos dos nossos antepassados falam de pessoas das estrelas. Todos os locais que consideramos sagrados são para quem? Para o povo das estrelas. Em Nazca e outras áreas no Peru, existem lendas sobre pessoas do céu e deuses que desciam do céu. Mas talvez o chamado povo das estrelas, referido nas lendas Nazca, tenha sido de fato seres extraterrestres, como os teóricos dos antigos astronautas acreditam. No início, havia apenas uma linha feita por algum robô ou nave espacial extraterrestre. Algum ônibus espacial, porque eles estavam à procura de matéria-prima para energia. Depois de um tempo, a população local teria visto todas aquelas faixas no chão. E teria dito que aquelas faixas tinham sido deixadas por esses seres divinos, pelos deuses. Então eles se perguntaram: o que podemos fazer para esses deuses retornarem? Segundo a teoria dos antigos astronautas, as primeiras linhas de Nazca foram feitas querendo imitar as trilhas antes deixadas pelos visitantes do espaço. Gerações posteriores acrescentaram linhas mais elaboradas, depois formas e figuras. Todas em uma tentativa de chamar a atenção dos deuses para eles retornarem. Mas eles nunca voltaram. E isso fez com que a população duvidasse das divindades, porque foi algum problema psicológico que eles tiveram com as suas divindades, que provocou o abandono e o colapso da cultura Nazca. Mas poderia haver outros indícios de contatos alienígenas com o antigo povo do Peru, ainda mais impressionantes que as linhas de Nazca. Certos crânios que encontramos hoje, por ser um deserto muito seco e estarem bem preservados, são alguns dos mais surpreendentes. São crânios alongados, que você nunca viu antes, e eles parecem ser extraterrestres. De acordo com as lendas Nazca, os deuses tinham cabeças alongadas, iguais aos crânios distendidos do controverso faraó egípcio Tutankhamon e de sua irmã, Meritaten. Eu honestamente acredito que os crânios alongados maiores representam seres humanos híbridos, que vieram há milhares de anos, que viviam aqui muito pacificamente e podiam muito bem ser os ancestrais dos Incas. E essa pode ser a razão dos Incas terem sido um povo muito sofisticado, que veio aparentemente do nada. E é possível que eles sejam descendentes de seres estelares. Eles estavam tentando imitar pessoas que já tinham visto? Deuses do espaço sideral? É possível que os antigos Nazca tenham alterado seus corpos e suas terras para se comunicarem ou imitarem algo que seus ancestrais podem ter testemunhado. Algo fora deste mundo? Talvez mais pistas para a conexão da humanidade com extraterrestres podem ser encontradas no lugar mais remoto do planeta Terra, no Pacífico Sul. O sul do Oceano Pacífico. 3.700 quilômetros a oeste da América do Sul, em um dos lugares mais remotos da Terra, figuras de pedras gigantes posicionam-se de costas para o mar. Chamadas de Moai pelos habitantes nativos, elas são as sentinelas silenciosas da Ilha de Páscoa. As Moai estão espalhadas por toda a ilha e elas estão posicionadas sobre plataformas da maior parte. Uma Moai é uma escultura de pedra de um ancestral falecido. Eles já foram pessoas vivas que governavam a sociedade ou possíveis líderes. Eram chefes e depois, com a sua morte, acreditamos que eles foram representados em pedra.
Cerca de 900 moai foram esculpidas entre os séculos 12 e 18. Esculpidas com ferramentas de pedra da rocha vulcânica. A mais alta tem imponentes 10 metros de altura e pesa incríveis 75 toneladas. Elas deviam ter uma aparência mais exclusiva no passado. Elas poderiam ser pintadas e também tinham grandes olhos de coral branco com pupilas de obsidiana. Então, é uma maneira muito eficaz de dizer às pessoas, não verbalmente, mas simbolicamente, que alguém está te olhando e você deve andar na linha, você deve fazer a coisa certa. O povo que criou as esculturas moai chamava a si mesmo de Rapa Nui. E os principais historiadores acreditam que seus ancestrais polinésios chegaram à ilha em canoas, cruzando o vasto Oceano Pacífico entre 700 e 1100 d.C. Mas ao longo de vários séculos, por razões que ainda não estão claras, o que antes era uma ilha paradisíaca secou, virando um deserto sem árvores, tomado pela fome, violência e, alguns dizem, canibalismo. Quando os primeiros europeus chegaram em 1722, a cultura Rapa Nui já havia sido praticamente exterminada. E ninguém conseguia entender como povos tão primitivos poderiam ter criado as esculturas moai. Como eles fizeram isso? De onde elas vieram? E como eles as moveram? Ninguém tem a resposta. Parte de trás da alavanca. Cientistas modernos têm tentado e até agora falharam em replicar os feitos dos antigos Rapa Nui. Em 1987, o antropólogo Charles Love usou rolamentos para mover uma réplica de moai de 9 toneladas na Universidade do Oeste do Wyoming. Prontos? 1, 3. 1, 2, 3. Opa! Isso, pode parar. Isso, obrigado. Acho que ela andou meio centímetro. Outros pesquisadores tentaram puxar as moai com trenós. Mas há um problema exclusivo com a ideia de mover a moai com trenós ou rolamentos. Quando você vai até a Ilha de Páscoa, você tem a impressão de que eles não tinham madeira suficiente para fazer rolamentos. E, de fato, em 1700, as primeiras 4 expedições à Ilha de Páscoa não viram nenhuma árvore. E esse é o verdadeiro mistério da Ilha de Páscoa. Como você pode mover uma estátua de muitas toneladas se você não tem árvores para rolamentos? De acordo com a história oral dos Rapa Nui, a moai era movida de uma maneira muito incomum. Todos eles basicamente diziam a mesma coisa. A moai caminhava aru-aru. E essa é a única explicação que eles dão. Mas quem ou o que tinha o poder de fazer uma moai de toneladas aparentemente caminhar até as suas aru, ou plataformas de pedra? Em 1919, a arqueóloga inglesa Catherine Routledge, que viveu na Ilha de Páscoa por um ano, gravou as lendas e o testemunho de uma mulher idosa, que disse que as moai foram movidas por uma energia mística chamada mana. E de acordo com as histórias orais dos Rapa Nui, mana veio dos deuses. Mana foi um presente direto que os deuses deram aos habitantes da Ilha de Páscoa. Essa mana era mesmo um tipo de força mágica? Claro que não. Era algum tipo de tecnologia mal compreendida. Algum tipo de um dispositivo, uma ferramenta de extraterrestres com a qual você pode mover essas enormes cabeças da Ilha de Páscoa com facilidade. Será que os primeiros habitantes da Ilha de Páscoa realmente sabiam como desvendar os segredos da gravidade usando mana? E se sabiam, de onde poderia ter vindo tal poder sobre o mundo físico? Os pesquisadores acreditam que existem pistas escondidas nos misteriosos textos escritos chamados Rongorongo, inscritos em pedaços de madeira descobertos na ilha no século XIX.
Essa é uma placa de Rongorongo e é uma réplica de uma das antigas. Sabe-se da existência de 25 delas. Tivemos cerca de 6 ou 8 tentativas diferentes de traduzir essas coisas com 6 ou 8 resultados diferentes. Você tem que se perguntar, como é que os habitantes da Ilha de Páscoa teriam inventado sua própria escrita sem nenhuma outra influência cultural estando lá? Teriam sido navios antigos que foram até lá? Ou talvez até mesmo visitantes do espaço? Mais uma prova do contato precoce com os seres de outro mundo pode ser encontrada em estranhas e numerosas esculturas de pedra chamadas petróglifos. O que nós vemos nos petróglifos da Ilha de Páscoa são figuras de homens-pássaros, os tangatamanos, esculpidos em baixo relevo nas rochas à beira do precipício. Nos mitos dos Rapanui da Ilha de Páscoa, o homem-pássaro representa Makemake, o deus principal e criador da humanidade. Será que em algum momento no passado chega uma criatura, o tal homem-pássaro, voando de algum lugar, e ao chegar na ilha, ele de fato vive muito bem como pária? Ele morre ou decola de novo? E não é isso que os moradores mantêm através das suas lendas, mitos e rituais? A lenda de uma criatura que chegou a eles viva? Pedras gigantes que andam. Petróglifos de seres voadores. Será que os antigos habitantes da Ilha de Páscoa foram introduzidos à levitação antigravidade e ao voo espacial? Se assim for, será que essas habilidades surpreendentes, para sempre perdidas no tempo, teriam sido possíveis devido a visitantes extraterrestres? Talvez mais evidências podem ser encontradas no mais famoso e sedutor de todos os mundos perdidos, o Jardim do Éden. O Oriente Médio. Por séculos, arqueólogos, teólogos e estudiosos debatem o local e até mesmo a existência do maior de todos os mundos perdidos, o Jardim do Éden da Bíblia. Foi aqui, de acordo com o livro hebraico de Gênesis, que um paraíso uma vez existiu. Um paraíso onde os primeiros seres humanos, Adão e Eva, foram de fato criados por Deus. Mas poderia tal paraíso, agora envolto em mitos e lendas, ter sido mesmo um lugar real? Quando nós olhamos para o Jardim do Éden, sabemos que há de fato uma descrição física de onde ele era. É dito que 4 rios específicos saíam dele, ou de perto dele. Então podemos de fato procurá-lo. 2 destes rios, os rios Tigre e Eufrates, são bem conhecidos. Eles correm por onde é hoje o Iraque. Os outros 2 rios descritos não são bem conhecidos. Os pesquisadores agora acreditam que o terceiro rio, conhecido como o Rio Karun, atravessa o Irã e se junta ao Eufrates ao norte do Golfo Pérsico. Então, em 2010, imagens de satélite revelaram um rio fóssil, ou um leito seco de rio chamado Wadi Baton, que uma vez fluiu pelo norte da Arábia e também se juntou ao Eufrates. Poderiam esses 2 rios ter sido o local dos rios Pison e Gion? Os rios perdidos mencionados na Bíblia que apontam para a localização real do Jardim do Éden? No livro de Gênesis tem um trecho que diz que 4 rios formam um rio. Então, uma leitura muito atenta indica que quando você junta os 2 rios que estão hoje no Iraque, o Tigre e o Eufrates, com o rio que está no Irã, o Karun, e o rio fóssil na Arábia, você forma um rio, sendo esse o local aproximado ao norte do Golfo Pérsico. E de acordo com a Bíblia, esse único rio corria pelo Jardim do Éden. Então, com base em imagens do local e uma leitura atenta do texto hebraico, eu acho que a localização do Jardim do Éden está sob as águas do Golfo Pérsico e não em terra. Os cientistas acreditam que durante a última idade do gelo, as calotas polares tinham 3 quilômetros de altura.
e o nível dos oceanos era 50 metros mais baixo do que é hoje. Estudos recentes sugerem que a área do Golfo Pérsico teria sido uma planície seca e fértil do tamanho da Inglaterra, oferecendo um refúgio ideal para alguns dos primeiros humanos fora da África, cerca de 75 mil anos antes. Mas como as calotas polares derreteram ao longo de milhares de anos, as águas do que é agora o Oceano Índico inundaram a Terra e formaram o Golfo Pérsico. Durante esse longo período, houve pelo menos 3 episódios de inundações muito importantes, onde você veria uma subida de 9 a 12 metros do nível do mar, da noite para o dia. Será que uma grande inundação, talvez a descrita na história bíblica da Arca de Noé, foi mesmo a responsável pelo desaparecimento do chamado Jardim do Éden? Teóricos dos antigos astronautas acreditam que não é apenas possível, mas que a prova pode ser encontrada ao se estudar textos sumérios antigos. Mesopotâmia. A mais antiga civilização conhecida da Suméria é de 5.000 a.C. e seu primeiro assentamento no sul da Mesopotâmia foi chamado Eridu. Os sumérios antigos têm uma história maravilhosa. Eles acreditavam que viviam em uma área que era mais ao sul da Suméria da época. E nós sabemos disso porque eles disseram que saíram do mar. Escritos cuneiformes antigos que sobreviveram em tábuas de argila sugerem que os sumérios foram levados para Eridu por seu deus Enki. Os textos cuneiformes também descrevem uma raça alienígena chamada Anunnaki, que veio à Terra e criou o primeiro homem moderno. Adão, em sumério ou num sumério bem antigo, significa um pequeno povoado rural. Eva, entretanto, não é em sumério. Eva é em árabe e nas línguas semitas significa aquela que dá à luz. A palavra Éden é uma palavra pré-suméria e significa plano. Mas, segundo a teoria dos antigos astronautas, os relatos sumérios podem se referir a um tempo mais antigo. E a uma planície fértil distante, agora perdida sob as águas do Golfo Pérsico. A pergunta é esta: o Jardim do Éden era algum tipo de laboratório onde certas coisas foram criadas por cientistas antigos da época? E se a humanidade foi criada em um Jardim do Éden, então é claro que quem estava criando isso não era um ser humano, era outra coisa. Então é possível que o Jardim do Éden estivesse localizado aqui no planeta Terra? Sim, mas era uma localização geográfica específica? Não sei, não tenho certeza. Pessoalmente, eu estou mais inclinado à ideia de que o Jardim do Éden era algum tipo de ambiente fechado em algum lugar na natureza. Mas com certeza era algum tipo de laboratório, de onde se originou o homem moderno. É realmente possível que os primeiros seres humanos fossem criados por seres extraterrestres, no que é referido na Bíblia como o Jardim do Éden? Se assim for, a prova existiu o tempo todo nas tábuas de pedra cuneiformes dos sumérios antigos? Os teóricos dos astronautas antigos acreditam que a resposta é um definitivo sim. E há aqueles que acreditam que uma ideia tão incrível não é apenas possível, mas que a prova encontra-se na investigação mais profunda de civilizações perdidas e mundos antigos. Uma investigação que não só irá descobrir nosso passado, mas revelará o nosso futuro.